Aqui da nossa aula de hoje, certo? Deixa eu só a título de registro. Temos 18 alunos online. Está aqui o nome dos alunos que estão assistindo a aula nesse momento. Beleza, vamos lá, galera. Eu vou puxar para cá de volta. Se vocês estiverem ouvindo aí algum barulho, é porque o meu vizinho aqui decidiu fazer uma obra. E aí vocês devem estar imaginando aí já como é que está a situação, mas tudo bem. Então vamos aqui, galera. Na nossa aula anterior, né, lá no portal, né, no Google Classroom, no Google Sala de Aula, eu havia postado para vocês a continuação referente a meios de transmissão. No caso aí, né, a finalização, né, dessa parte referente a meios de transmissão. Que é esse slide que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Né? Eu vou fazer uma revisãozinha sobre ele, justamente sobre esse conteúdo aqui. Então, postei, a ideia é tirar dúvidas e apresentar para vocês esse conteúdo referente à fibra ótica e redes wireless. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, ó, nas aulas anteriores, né, nós estamos começando a estudar as partes referentes a meios de transmissão. Então, nas aulas anteriores nós estudamos os cabos coaxiais e vimos também o cabo de pá trançado, né, e toda a evolução dos cabos de pá trançado. Nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as fibras ópticas. Né, essas, né, já bem populares hoje, né, dentre o uso em redes de computadores. Bem como também a tecnologia chamada de Wi-Fi, né, que são as ondas de rádio. Beleza? Então vamos começar. Né? Como vocês já devem conhecer, né, as fibras ópticas elas são esses filamentos aqui, ó, bem fininho. Né? Tudo que você está vendo aqui na mão desse cara aqui tem uma porrada de filamentos. Né? A fibra óptica ela lembra, né, um pouco um cabelo. Né? Ela lembra um pouco um cabelo, ela é bem fina. Né? Ela é feita aí de um vidro ultra puro. Né? Dentro daquele cabo de fibra óptica existe, né, um filamento bem fino, né, aproximadamente, né, da espessura de um cabelo, né, que ela lembra um vidro, né, bem cristalino. Ela é invólucro, né, num plástico isolante eletronicamente e também, né, justamente para conseguir fazer a reflexão, que a gente vai já falar sobre ela. O material que é feito essa nossa fibra óptica é a sílica, né? E o funcionamento da fibra óptica funciona através de um conceito físico que vocês já devem ter estudado, lá quando vocês estudaram a física, lá no ensino, ou agora no ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental, que é a refração da luz, certo? Então a refração é aquele efeito quando você, por exemplo, coloca um objeto dentro de um copo com água, né, você tem um efeito de refração. Né? A imagem que reflete aqui no ar é diferente da imagem que reflete na água. Né? Então acaba dando uma espécie de refração. Então esse aqui é vamos dizer assim, a técnica utilizada, né, nas fibras ópticas para emissão de dados através desse pequeno filamento. Então, ó, a trajetória, né, isso aqui é uma régua, né, e aqui eu tenho um feixe de luz. Então eu consigo, por exemplo, fazer com que essa informação ela vá batendo nas paredes e chegue até o outro lado. Isso feito através desse efeito chamado de refração total da luz. Né? Então ele vai refletindo, né? E vai, de acordo com a angulação correta, esse feixe de luz que é emitido de um lado, ele consegue atravessar e chegar até o outro lado. Isso mesmo, né, com que essa fibra faça curvas, né, não tão grandes assim, tá vendo? Mesmo uma pequena curva, né, a fibra óptica ela ainda consegue fazer com que essa refração, né, caminhe, né, faça com que o feixe de luz consiga caminhar dentro dessa fibra óptica. Né? E logicamente, né, lembrando, né, que aí nesse caso aqui agora nós vamos estar falando de velocidade da luz, né, porque a velocidade da informação
que sai de um lado até chegar do outro, agora ela vai caminhar na velocidade da luz. Logicamente, ela vai estar restrita não ao vácuo, mas sim à refração daquele material, que no caso aqui é a fibra óptica, que é a sílica, certo? Então tá aí, os cabos de fibra óptica utilizam o fenômeno de refração interna total para transferir feixes de luz a longas distâncias. O núcleo de vidro muito fino, feito de sílica com alto grau de pureza, é envolvido por uma camada também de sílica com índice de refração mais baixo, chamada, de Caulding, o que faz com que a luz transmitida pelo núcleo de fibra seja refletida pelas paredes internas do cabo. Então, pegando aí, a gente fazendo um corte transversal numa fibra óptica, basicamente o que a gente vai ter na fibra óptica é isso aqui, ó. Nós temos o revestimento, que é o revestimento plástico, certo? Isso aqui, logicamente, é um modelo de fibra mais simples. Nós temos a casca protetora e o núcleo, que é a fibra óptica, certo? Então, basicamente, o que a luz transfere, a luz é transferida por dentro desse núcleo, certo? Essa parte da casca é o que vai proteger essa sílica, que é um material que lembra um pouco vidro e realmente ele quebra facilmente. Por isso que ele tem essa casca, certo? E essa casca também serve justamente para auxiliar na reflexão interna, para que ele consiga fazer a reflexão total da luz dentro do núcleo. E nós temos esse outro revestimento que também, além de proteger, serve aí para dar uma maior durabilidade a esse cabo, certo? Então aqui, nesse exemplo que vocês estão vendo aí, ó, já é um cabo que tem mais capas, tá vendo? Ele tem a capa externa, ele tem esse material aqui que é uma espécie de almofada, são pequenos filamentos, internos dentro do cabo para amaciar. Caso tenha algum impacto nesse cabo, esse impacto ele não quebre a fibra óptica que está aqui dentro. Então, essa parte aqui, é aramida, tá vendo aí? Até o nome aqui, ó. É uma espécie de protetor, certo? O outro cabo, que é o cabo duplo, certo? Aí esse cabo duplo aqui, só para sintetizar, é um para enviar e o outro para receber. Então, uma informação vai por aqui e a outra informação vem por aqui. É como se tivesse uma avenida de duas mãos, uma subindo e outra descendo, E aqui internamente nós temos aí a fibra óptica. Então, para vocês terem uma noção da espessura de uma fibra óptica, isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é uma agulha. A ponta de uma agulha. Então aqui, ó, na ponta da agulha eu consigo passar a fibra óptica interna dentro dela, tá vendo? Então a fibra óptica nada mais é do que esse pequeno filamento. Isso aqui é um núcleo, ó. É por onde as informações andam, por onde elas trafegam, no formato de luz, certo? Esse cabo que vocês estão vendo aqui, logicamente, ele tem uma porrada de fibra óptica. Isso aqui é um cabo submarino de fibra óptica. Então, aqui eu tenho várias trilhas de ida e de volta, tá vendo? Então aqui, dentro desse camarada, tenho aqui um pequenininho feixe desse aqui que vai emitir as informações. Aqui é um outro exemplo de cabo, um pouco menor do que esse, ó, tá vendo? Com várias fibras ópticas. Então a fibra, o núcleo é esse pequeno filamento aqui, é o que vai transferir as informações através de feixes de luz, de feixes de laser. Beleza? Olha aí, para que vocês também tenham mais uma noção um pouco melhor. Não sei nem se vocês conseguem visualizar, ó, mas essa linhazinha bem fininha que está descendo aqui, ó, é a fibra óptica que a gente usa, por exemplo, nas nossas casas. Então, esse pequeno feixe, extremamente fino, é esse por onde ele vai trafegar. Aqui, ó, no cabo, por exemplo, desse da BrisaNet, ele é bem similar a esse modelo que vocês estão vendo aqui. Isso daqui é só para vocês terem uma ideia, Isso aqui é uma agulha, para vocês verem a espessura da fibra óptica. Isso aqui é uma agulha, ó a ponta da agulha, olha a espessura da fibra óptica aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho a capa protetora, tenho essa parte aqui que lembra uma espécie de almofadazinha, para proteger o cabo. Um outro encapamento, mais um encapamento interno aqui, ó,
da fibra ótica, né, que esse aqui é o que faz com que a reflexão aconteça, né, é o mesmo material da fibra ótica, só que esse aqui não tem tanta pureza quanto esse. E esse aqui é a pontazinha por onde as informações de fato trafegam, certo? É por esse filamento, é essa linhazinha que vocês estão vendo bem aqui, ó. Eu não sei nem se conseguem visualizar de tão fina que é, certo? Então, adiantando aqui, ó, a vantagem aí de você utilizar as fibras ópticas são justamente a questão da velocidade, né? Logicamente nós vamos trabalhar aí, né, numa transmissão de velocidade, né, equivalente aí à velocidade da luz, né? Então, logicamente que não vai ser na velocidade da luz no vácuo, né? Porque aí a gente está utilizando um material que é a sílica, que lembra um pouco o vidro, né, que é o que vai trafegar essa informação de luz. Então, a maior velocidade de rede de tipo gigabit Ethernet é de 1 megabit por segundo, certo? 1 megabit por segundo, podendo operar com cabos UTP ou com fibra ótica. Já as redes de 10 gigabit Ethernet seriam 10.000, né, 10 megabits por segundo, operando com fibra ótica. Então, o limite de transmissão, aí acho que até o João Pedro está perguntando aqui, estou vendo aqui agora, né? É justamente esse aqui, ó, certo? Então, para redes de fibra ótica, por cada caminho, né, eu tenho um filamento desse, né, 10 megabits por segundo, né, 10.000 megabits por segundo, que dá 10 GB, né, 10 GB a cada segundo por cada filamento, certo? Porque aí você vai ver, né, que existem, por exemplo, imagina isso daqui, ó. Olha a quantidade de filamento. Imagina agora cada filamentozinho desse daqui transportando aí, né, a sua velocidade máxima 10 gigabits, 10 GB de informação a cada segundo. Então é informação que nem presta, que dá para transportar por um cabo como esse daqui, que é um cabo submarino, né? Só um detalhe, viu, pessoal? Tem uns vídeos depois que eu vou postar para vocês, né, que vocês vão conseguir ver como é que a galera faz a instalação desse tipo de cabo no mar, fazendo a interligação intercontinental. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos é interligado através de cabos como esses aqui, ó. Aí a galera mostra como é que a galera faz para passar esses cabos pelo mar, né? O navio sai dos Estados Unidos ou do Brasil em direção ao outro e vai passando esse cabo literalmente por dentro do mar mesmo, certo? Então tá aí, né, os alcances, né? Aqui agora nós estamos falando em alcance em termos de distância, né? As fibras ópticas podem ter um alcance bem maiores, né? Uma faixa de 1 km ou mais, dependendo do tipo de fibra, né, que vai estar sendo utilizada. Como a gente viu, os cabos UTPs, né, que os cabos de pá trançado, eles podem chegar no máximo a 100 metros. Já as fibras ópticas, né, elas utilizam aqui, por exemplo, 1 km ou mais. A fibra óptica, por exemplo, que interliga Juazeiro, né, ao cinturão digital, ela chega a um alcance de aproximadamente 6 km. A cada 6 km tem que ter um repetidor. Depois quando um dia vocês forem viajar para Fortaleza ou para alguma cidadezinha aqui próximo, principalmente quando você vai ali por Caririaçu, observem nos postes, vocês conseguem visualizar, né, as fibras nos postes, né, e a cada mais ou menos 6 quilômetros você vai ver, né, que existe uma espécie de tubo preto, né, ele lembra um pouco um balde, né, é meio que esticado, um balde um pouco mais comprido, mas mas é fininho ele, né, e aquilo ali é o repetidor, né, da fibra óptica. Ele recebe o sinal e amplifica o sinal e joga para frente. Então, os da fibra óptica da BrisaNet, que eles utilizam no poste, são de aproximadamente 6 km. A cada 6 km, mais ou menos, eles colocam um repetidor. Logicamente que eu estou dando aqui um valor aproximado, mas tem alguns que são menos, 2 km, outros que são mais, né? Pode chegar a 7 km. Então, dependendo da fibra óptica, né, esse feixe ele pode ser lançado um pouco mais para frente ou mais para trás, precisando aí de um replicador de sinal, né, para empurrar mais o sinal. Então, logicamente, né, como a gente viu, a fibra tem outra vantagem, que é justamente não ter essa questão da interferência eletromagnética, né, porque a gente está falando aqui de um feixe de luz,
Então a luz ela não sofre interferência de campos eletromagnéticos. Então, por exemplo, a gente viu nas aulas anteriores que com o cabo TP, se eu passar um cabo TP próximo a uma rede elétrica de alta voltagem ou que tenha um campo eletromagnético, por exemplo, gerado por um motor, esse cabo ele vai sofrer uma interferência, uma impedância, que a gente chama. Já os cabos de fibra ótica, eles não têm esse problema, né? Eles não sofrem com essa questão de interferências eletromagnéticas, né? Desvantagem, né? A óptica tem a desvantagem principal é a questão do custo, né? O custo ainda é um pouco elevado em comparação ao custo de cabos UTP. Veja que eu estou comparando aqui uma tecnologia com a outra. Galera, a fibra ótica ela já baixou o valor de forma absurda. A fibra ótica ela já foi uma tecnologia muito mais cara do que o que ela é hoje. Hoje ela já está com um valor próximo do cabo TP, mas o cabo TP ainda é uma tecnologia bem mais em conta do que as fibras óticas. Então é uma das desvantagens ainda de você fazer. Pergunta, professor, eu consigo fazer uma LAN, né, uma rede LAN local, toda com fibra ótica? Consegue. Só que você vai ter um custo relativamente maior do que com a UTP. Você fazer uma LAN com cabo UTP, você tem um custo relativamente menor do que você fazer uma rede toda com fibra ótica. A questão hoje de você utilizar as fibras óticas, em especial na distribuição da internet, além da questão da diminuição da impedância, é você possibilitar uma qualidade muito maior, né, de velocidade que em comparativo aos cabos UTP, certo? E outra, né, a questão da montagem também dos cabos, né, do caso do cabo UTP, é bem mais simples do que a montagem de cabos de fibra ótica. Eu vou disponibilizar também para vocês, mais à frente, um vídeo mostrando como é a crimpagem, como é que eu faço para interligar cabos de fibra ótica. Não sei se vocês já devem, mas a maioria de vocês já devem ter visto. A galera da fibra da BrisaNet trabalhando no meio da rua com uma mesa que parece uma mesa de bar e uma maquininha em cima dessa mesa. Aquilo ali é uma máquina que vai fazer a fusão da fibra ótica. Ou seja, quando eu quero juntar cabos de fibra ótica, eu tenho que ter essa maquininha que é uma máquina de fusão. Só para vocês terem uma ideia, essa maquininha ela gira hoje em torno de 30 mil reais. Só essa máquina de fusão de fibra ótica. Então não é uma máquina barata. Eu vou até ver se eu consigo. Quer dizer, não vai dar não, né? Porque agora com essa questão de a gente estar distante é complicado. Mas eu tenho um amigo meu que ele trabalha na Brisa e eu geralmente chamo a galera e eles vão fazer a demonstração de como é que o cara faz a fusão da fibra ótica. Então, depois aí, quem sabe, né, se no próximo ano tiver acabado aí essa molesta desse coronavírus, eu vou ver se eu chamo esse cara lá para mostrar para vocês como é a fusão de uma fibra ótica. O Vinícius está dizendo que já viu. Pois é, eles andam como uma espécie realmente de maleta. Tem uma televisãozinha, né, e ele vai visualizando a fusão da fibra. Então, galera, a fibra ótica existem dois tipos, o multimodo e o monomodo, certo? Então, são os dois tipos de fibra óticas utilizadas aí para transmissão de dados através desse material. A monomodo tem uma característica de transmissão de vários sinais luminosos simultâneos, geralmente emitidos por LED, certo? E chegam aí, ó. Veja que você vai ver que o multimodo ele só consegue chegar a mais ou menos 300 metros de distância. Ou seja, quando eu utilizo uma fibra ótica multimodo, eu preciso de mais repetidores para vencer maiores distâncias. E a capacidade dela é de 10 gigabits, né, de 10 gigas por segundo. Já a monomodo, né, ela transmite apenas um único feixe de luz por dentro do núcleo do cabo. Mas essas aí elas podem chegar a 80 quilômetros. Né? Então a monomodo ela pode chegar até 80 quilômetros de distância para necessitar ter um outro replicador. A diferença é essa daí, ó. Tá vendo aí, ó? Então, por exemplo, nessa daqui, que é a monomodo, aqui embaixo, ó, ela só transmite um único feixe de luz. Tá vendo? Emitido geralmente por laser, certo?
essa pode chegar até mais ou menos 80 quilômetros. Essa daqui, por exemplo, é a mais comum e a mais utilizada, viu, pessoal? A nossa BrisaNet utiliza ela, a própria, como é que chama? Esses cabos submarinos que eu mostrei para vocês são esse tipo de tecnologia, certo? Também, que só transmite um único feixe de luz. Já esse outro camarada aqui é um multimodo. Tá vendo? Ele transmite vários tipos de feixes de luz. Ou seja, ele emite um feixe de luz numa frequência, outro em outra, e outro, e aí vai. Né? Ele consegue emitir vários tipos de feixes de luz. Como vocês podem observar, nem sempre o feixe de luz vai ter uma refração legal. Por quê? Porque o material desse daqui é muito melhor e consegue ter uma refração muito melhor do que esse camarada que tem, né, um núcleo um pouco mais aberto, né, para ele conseguir justamente ter essa possibilidade de vários canais, né, sendo transmitidos. Já esse camarada aqui ó, só consegue transmitir 300 metros. Sabe onde é que a gente vê muito tipo de fibra ótica desse jeito aqui? Em brinquedos. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns brinquedos hoje que têm utilizado fibra ótica para, né, mudar a cor dos brinquedos. Né? Quando o cara emite uma luz, ele fica mudando de cor. Então, é esse tipo de fibra ótica aqui, a monomodal, a monomodo. Como eu mostrei para vocês, geralmente, né, os cabos eles são esse aqui, ó, né, nas redes de computadores. E como ele só tem a capacidade de mandar uma informação, como é que acontece geralmente com os cabos de fibra ótica? Um envia e o outro recebe, certo? Então aqui estão os patchzinhos, ó, que a gente tem aí no mercado também para fibra ótica, tá vendo aí, ó? Conexão de fibra ótica, né? 96, exige cabos que vão até 96 pares, aqui no caso, cada 2 pares desse daqui é um para enviar, o outro para receber. Tá vendo? Aqui são placas dos computadores, né? As PCIs que eu posso encaixar e colocar esses cabos aqui. Vejam que existem vários tipos de conectores, né? Aqui é um conector de um tipo, aqui é um conector de outro tipo. Veja que essa aqui é uma capa protetora, eu tiro ele ó, e conecto ele aqui nesse cabo e os feixes de luz vão transportar através, né, desses camaradas aí. Aqui alguns outros tipos de conectores, né? Geralmente o que a gente utiliza na BrisaNet é esse aqui, né? O que a gente tem aí na Brisa, ou é esse, né? Dependendo do modelo do seu roteador na sua casa, pode ser esse VF45, pode ser esse SC, né? Pode ser esse aqui também, já vi em alguns também já utilizando esse aqui na própria BrisaNet. Então, dependendo do modelo, pode variar entre alguns desses conectores aí que vocês estão vendo, beleza? Deixa eu só desligar aqui o negócio aqui, só um minuto. Vamos lá, voltando. Então, ó, aqui estão as placas, né? Como vocês podem observar, as placas geralmente têm um caminho de entrada e outro de saída, né? Algumas outras placas elas vêm com 2 canais, né? 2 de entrada e 2 de saída, né? Para aumentar ainda mais a capacidade de, como é que chama? De transmissão de dados, né? E dependendo do modelo de conector, né? Nós temos aí também placas diferenciadas. Galera, quanto a essa questão aí das fibras óticas. Tá tranquilo aí? Deixa eu só dar uma atualizada aqui na galera que chegou agora. Vamos ver. Temos agora 22 participantes. Beleza, então sobre fibra ótica eu acho que tá tranquilo, né? Lembrando, galera, infelizmente como não está tendo as aulas presenciais, geralmente eu mostro para vocês a fibra ótica, tento levar alguns conectores, né? Geralmente eu vejo se eu consigo levar esse camarada lá para fazer a fusão, mas por conta da pandemia aí realmente fica complicado. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o wireless, né? Wi-Fi, wireless, né? Então esse tipo de rede aqui são as redes de computadores que não necessitam de cabos, né? A maioria de vocês já conhecem porque é uma tecnologia comum no celular de vocês, né? E existem aí vários tipos de tecnologias wireless, né? Ou conexões via onda de rádio, certo? Entre elas, por exemplo, uma conexão chamada de via infravermelho, né? Alguns celulares, até algum tempo atrás, saíam com essa tecnologia chamada de IRDA.
que é a mesma tecnologia utilizada em controle remoto, em controle de TVs, controle de receptores. Essa tecnologia IRDA, ou infravermelho, ela precisa estar direcionada. Ou seja, para eu fazer a conexão entre um computador e outro, eles ligavam, na verdade eles ainda ligam, viu? Eles ligavam no passado, não, eles ainda ligam porque, como é que chama? Os controles ainda usam essa tecnologia IRDA, né? Ainda é infravermelho, né? Você tem que apontar, né, o controle remoto para a TV para poder a TV captar o sinal, né, emitido via infravermelho. Então, existem alguns celulares, né, que você consegue trocar informação que saíam, né, com essa tecnologia, você conseguia facilmente trocar informação entre celulares usando infravermelho. O problema é, se alguma coisa cruzar os dois e ficar no meio, criando uma barreira, a informação se perdia. Ou então, se você desviar um pouquinho, né, como é que chama? Um celular do outro, também se perdia a informação. Então, o infravermelho, eles são posicionais. Um equipamento, para conseguir trocar informação com o outro, eles têm que estar direcionados um para o outro, como se fosse um emissor e um receptor com uma espécie de antena. Então, se não tiver direcionado, né, não consegue-se ter a troca dessas informações. Então, uma das primeiras tecnologias é justamente essa. Aí nós vimos aí agora também, né, nos nossos switches, né, em nossos roteadores, chamados de Access Point, né, de AP, né, ou WAP, né, que vem justamente de Wireless Access Point, né, ponto de acesso via wireless, que funcionam justamente com essa tecnologia de onda de rádio. Né? Então, esses roteadorzinhos aqui que a gente costuma ter em casa, são justamente, eles utilizam essa tecnologia wireless, que é a onda de rádio, para transportar as informações para os nossos equipamentos. Então ele emite uma onda através dessas antenas para os nossos computadores. Então, por exemplo, isso aqui é um roteador wireless. Né? Então ele tem conexão através de uma porta RJ45, através de cabo coaxial ou cabo patrançado. Ele tem portas, né, quatro portas LANs para distribuição desse sinal que chega por aqui, para distribuir por aqui. E o sinal que chega por aqui, além de ser distribuído por aqui, ele também pode ser distribuído pela antena. Essa antena eu pego aqui, parafuso ela aqui, e o sinal que é enviado, né, para a porta WAN da internet é compartilhado tanto pelas portas LANs quanto pela antena através de onda de rádio, certo? Então ele funciona dessa forma aí, ó. Né? A informação chega no repetidorzinho wireless aqui e ele cria uma onda de rádio e os computadores podem se conectar, por exemplo, conectando placas PCIs, que são placas, né, que conseguem criar uma espécie de placa de rede de computadores através de ondas wireless, certo? Então tá aí essa definição. E quanto a tipos de rede wireless, falando em termos de computadores, nós temos essas duas. As chamadas de redes ad hoc e as redes infraestruturadas. Essa que a gente acabou de ver, por exemplo, é uma rede infraestruturada. Por quê? Porque ela tem uma infraestrutura de computadores, de cabos, de switches, roteadores montadas, para que os computadores se conectem num centralizador. Então, por exemplo, o notebook já vem com placa wireless embutida. Então ele consegue se conectar diretamente, né, nesses repetidores wireless. Já as redes, aqui eu estava explicando as redes infraestruturadas, tá até aí, né? Já as redes, né, veja que nas redes infraestruturadas eu sempre vou precisar de um equipamento centralizador. Ou seja, nessa ilustração aqui eu tenho 4 notebooks que possuem placas de wireless que se conectam entre eles utilizando um centralizador. Lembra lá, ó, da nossa topologia, né? Essa topologia que precisa de um centralizador, aqui é uma espécie de topologia em estrela, né? Ó. Eles passam por esse centralizador para se conectar. Mas existe uma outra infraestrutura chamada de infraestrutura ad hoc, que não necessariamente vai precisar de um centralizador.
Então eles se conectam entre si, você cria uma rede entre um desses aqui cria uma rede, e eles se conectam entre si através dessa rede sem a necessidade de um centralizador. Então notebooks ou equipamentos que possuem, né, conexão wireless conseguem fazer esse tipo de conexão chamada de redes ad hoc, né, sem a centralização. As tecnologias, como a gente viu, o Wi-Fi, né, que é justamente a conexão de internet através de onda de rádio, a infravermelho, né, que a gente acabou de ver, o ARDA, né, e as conexões via Bluetooth. Né? Por que o nome dessa é Bluetooth? Né? A onda de rádio ela gera vários espectros. Né? E um dos espectros do Bluetooth acaba gerando uma espécie de onda azul. Então acabou botando aí Bluetooth. Olha aí, né? Conexão wireless é a que a gente utiliza nos nossos roteadores convencionais. Né? Então, esses aparelhozinhos aqui já é bem comum a vocês. Lá no próprio laboratório da nossa sala, né? No laboratório 2, a gente tem um desse daí, né? Na escola tem vários. Cadê mais? A infravermelho, como eu mostrei para vocês, é o IRDA, né? Que utiliza, né, a conexão através de informações trafegando através da luz emitidas por diodos. Geralmente, né? Geralmente essa luz ela não é visível ao olho humano, certo? E os Bluetooths estão aqui, né? Então nós temos aí a divisão dos Bluetooths em 3 classes. Classe 1, 2 e 3, que vai depender aí do alcance de cada uma delas, né? Tem a classe 1 que vai até 100 metros, a classe 2 que vai até 10 metros e a classe 1 que vai até 1 metro. Dependendo aí do seu aparelho, do seu celular, via Bluetooth, ele pode atingir um desses. Mas geralmente hoje, os celulares eles estão vindo com classe 2. Logo no início era classe 3, era só 1 metro. Mas hoje a maioria dos aparelhos são classe 2. Lembrando que esse distanciamento aqui, viu galera, é de celulares sem nenhuma barreira, certo? Ou seja, é como se você estivesse num campo plano, né, fazendo a conexão entre 2 celulares ou 2 computadores ou o que seja. A partir do momento que você começa a ter barreiras, né, paredes, né, objetos que vão estar entre esses 2 equipamentos que vão ser interligados, esse sinal ele começa a ter uma interferência e vai baixando os distanciamentos. Beleza? E aí nós finalizamos essa parte. E aí para a próxima aula, né, eu já abriria aí para vocês essa parte da Ethernet e os dispositivos de comunicação. Galera, alguma dúvida aí quanto a essa parte das conexões wireless? Pessoal? Pois belezinha. A aula basicamente hoje era para retirar essas dúvidas. Eu vou estar finalizando, né, esse vídeo aqui, vou postar para vocês daqui a pouco lá na plataforma, certo? Finalizando esse material, na próxima aula nós começaremos a trabalhar esse outro assunto que vocês acabaram de ver aqui, né, os dispositivos Ethernet. Né? Então a gente vai aprender as diferenças entre os vários dispositivos Ethernet existentes e a função de cada um deles nas redes de computadores. Beleza, galera? Próxima aula a gente vai seguir nessa mesma toada, certo? Eu vou estar mostrando para vocês, basicamente, e vou estar fazendo revisão, certo? Sugiro aí a vocês, né, que já tentem aí agilizar mais à frente, né? Se não tem celular ou se não tem computador, ver se consegue. Se não conseguir, mesmo assim a gente vai ver se a gente consegue dar um jeito. A gente vai começar logo em breve a utilizar uns simuladores para simular as redes, certo? Então a gente vai estar utilizando aí um simuladorzinho, né, para a gente começar a aplicar esses conceitos. Tranquilo? Galera, vou pausar por aqui a nossa aula e daqui a pouco eu posto aí para vocês, para caso alguém tenha dúvida, só assistir novamente. Beleza? Pois boa tarde aí para todo mundo e até a próxima aula. Valeu!